Salve, salve, pessoal. Bom dia para todo mundo. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu ainda vou ver se vão ser 4 ou 5 vídeos, na qual nós vamos fazer algumas reflexões sobre o tema geral das sociedades de controle atuais no contexto da psicopolítica. Psicopolítica aqui entendida como uma era nossa, né, digital, na qual são usadas diversas técnicas para manipulação, para controle das populações, das pessoas, dos indivíduos, dos grupos, usando alta tecnologia. Enfim, no vídeo de hoje, que é o vídeo inaugural, nós vamos pegar um texto para análise, né, em comparação com outros dois textos. O texto central é um texto do Jacques Lacan, um médico psiquiatra francês, psicanalista, né? E esse texto é datado de 1955, baseado numa conferência que o Jacques Lacan deu. Ele se chama Psicanálise e Cibernética. O que basicamente ele aborda nesse texto? Né? Uma analogia, né, entre mente e máquina de computação, máquina computacional, ou seja, a mente enquanto mente computacional. Isso no meados da década de 50, era uma proposta bastante ousada, mas a ciência da computação, entendida como cibernética, ela já tinha surgido, ela já tinha nascido. Né? Então, basicamente, nos interessa desenvolver esse texto do Lacan como primeiro vídeo, porque dele nós vamos construir algumas reflexões sobre algo que nós já viemos trabalhando aqui no canal. Né? A gente vai pensar a questão do controle e também organização, né? Ou seja, como que se faz esse controle, como que esse controle se dá, pensando a capacidade de armazenamento de informações, de dados, por memória fixa, né? E o acesso dessa memória para uso articulado com a linguagem. Pois bem, então, a gente vai dar início aqui às nossas reflexões. Eu fiz uma série de slides para nos ajudar nesse percurso aqui. Vou colocar em tela o primeiro deles. Então, basicamente, o texto que está em tela, do Jacques Lacan, ele se encontra nesse livro dele aqui, né? No Seminário 2, né? Chamado Eu na Teoria de Freud, na Técnica da Psicanálise. Não vamos examinar a técnica da psicanálise, nem problemas mais restritos da psicanálise, mas apenas eu coloquei aqui a imagem do livro, porque o Psicanálise e Cibernética está presente nesse livro aqui do Lacan. Aqui do lado eu coloquei a capa do livro do Norbert Wiener, Cibernética ou Controle e Comunicação do Animal e na Máquina, e coloquei também um outro livro do Norbert Wiener, que é o Cibernética e Sociedade, que é um outro livro que vai estar em tela aqui na nossa conversa. Né? Deixa eu botar aqui, ajustar o tamanho, que aqui agora vai ficar melhor. Pois bem, aqui é só, mostro nesse slide aqui, o texto do Lacan, né? Psicanálise cibernética ou da natureza da linguagem. Aqui a primeira página, Psicanálise cibernética, da natureza da linguagem. Também não nos interessa essa primeira página. Isso aqui nos interessa em especial. Pois bem, eu sublinhei aqui, isso, se eu não me engano, é a terceira página do texto. Ele coloca o seguinte aqui: o que é o determinismo que nós, analistas, supomos como estando na própria raiz de nossa técnica, no caso a técnica psicanalítica, né? Esforçamo-nos por obter do sujeito que ele nos entregue sem intenção os seus pensamentos, como costumamos dizer, as suas conversas, o seu discurso, ou seja, que intencionalmente ele, o sujeito, se aproxime o mais possível do acaso. Qual é aqui o determinismo procurado numa intenção de acaso? É sobre esse assunto, creio, que a cibernética pode trazer-nos alguma luz. A cibernética é um campo com fronteiras extremamente indeterminadas. Achar sua unidade força-nos a percorrer com os olhos
esferas de racionalização dispersadas que vão da política, da teoria dos jogos, às teorias da comunicação e até mesmo a certas definições da noção de informação. A cibernética, dizem-nos, nasceu justamente de trabalhos de engenheiros referentes à economia da informação através de condutores, a maneira de reduzir a seus elementos essenciais o modo pelo qual uma mensagem é transmitida. A esse título, ela remontaria a uns 10 anos, ou seja, no caso aqui, 1945, mais ou menos. O seu nome foi encontrado pelo senhor Norbert Wiener, vimos o nome dele, né? Autor dos 2 livros ali que eu coloquei a capa, engenheiro dos mais eminentes. Creio que, assim, limita-se seu alcance e que seu nascimento deva ser procurado mais longe. Essa alusão aqui que o Lacan está fazendo é porque o Ampère já tinha usado, né, a palavra cibernética, já antes do Wiener. Né? O Lacan faz essa alusão por causa disso. Para entender do que se trata na cibernética, é preciso procurar-lhe a origem em torno do tema tão candente para nós da significação do acaso. O passado da cibernética não consiste em nada mais, nada menos que na formação racionalizada daquilo que denominaremos, para opô-las às ciências exatas, as ciências conjecturais. Pois bem, gente, o que nos interessa aqui, antes de eu apontar algumas observações sobre essa aproximação que o Lacan está tentando nesse texto dele, que eu repito, é um texto complexo, não tem muita coisa dele ainda, né? Elaborada à disposição na internet. Temos, se eu não me engano, um vídeo no YouTube e alguns outros textos, artigos, mas pegando articulações por uma via que não é exatamente essa que nos interessa aqui, é que numa articulação para pensar a sociedade de controle, sociedade informatizada e que usa instrumentos de linguagem para controle e manipulação, atingindo o inconsciente. Né? Quando o Lacan ele vai falar no texto essa questão aqui, olha, a gente se esforça em obter do sujeito que ele nos entregue sem intenção seus pensamentos, suas conversas, seu discurso, ou seja, que intencionalmente se aproxime o mais possível do acaso. Deixa eu diminuir aqui para falar. O Lacan ele está se referindo à técnica da associação livre na psicanálise, né? Ou seja, a técnica que consiste em convidar uma pessoa a que ela fale livremente, sem nenhuma restrição, sem nenhuma censura prévia, sobre qualquer coisa que ela consiga, que lhe venha à cabeça naquele encontro, né, daquela sessão de análise, que a pessoa vá falando, ou seja, que a pessoa, com a intenção, né, de algo na análise, mas que por acaso, nessa fala que vá saindo, sem obrigação de nenhum nexo, a pessoa consiga soltar e que apareça algum nexo entre o que a pessoa diz e o que levou essa pessoa a procurar análise. A pessoa não estará sozinha ali, ela estará com um analista, né, com uma analista que vai estar atenta para que nessa fala livre, né, o que vai sendo dito, o que vai sendo comunicado, né, consiga criar um nexo. É aí que o Lacan aponta no texto, né, nessa aproximação aqui, a questão do determinismo. É nesse sentido. Determinismo no sentido de ter um nexo causal. Mas sem intenção, ou seja, que se aproxime de um acaso, ou seja, de repente, através do falar, se aproxime, por acaso, de algo que a pessoa não tem memória, que ela não consegue ir direto ao ponto. Mais ou menos é isso. Estou usando aqui uma linguagem bem solta para explicar o que ele tinha em mente, né, aqui para fazer já esse início de construção. Quando Lacan no texto vai dizer assim que a cibernética ela nasce de trabalhos, né, de engenharia da informação, né, eu vou usar essa expressão também, a gente tem que apontar uma questão fundamental. A palavra cibernética, né, ela vai estar linkada com um correspondente grego que é o kybernetes. É uma palavra grega.
É isso que o Lacan aponta e que é descrito, na verdade, né, aponta quem vai nos dizer isso, é o autor do livro Cibernética, que é o Norbert Wiener, matemático, que ele vai dizer que ele vai se inspirar, ele vai usar a palavra Kubernetes, do grego, né, na sua compreensão ou tradução de técnica de controle ou de governo. A técnica de controle de governo do quê? Isso está em textos de Platão, de outros, né? O Kubernetes é o piloto, é o que domina a arte de pilotar navios, é o que conhece a técnica, ou também o que sabe governar, o que sabe pilotar, e que aparece bastante nos textos de Platão, pela boca do Sócrates, para mostrar a diferença entre alguém que sabe organizar, controlar, no sentido, não é controlar as pessoas exatamente, é dominar tanto a técnica da política, no sentido de gestão dos relacionamentos numa grande comunidade, como mesmo a técnica objetiva, né, de conduzir um navio. É o piloto que entende, é ele que vai levar o navio ao seu ponto, né? Sai de um ponto a outro conduzido por quem sabe. Essa é a ideia do Kubernetes e da cibernética como uma técnica de controle, de organização que tem a ver com a questão social, né? Voltando ao nosso texto aqui. Vamos passar para esse outro slide para ficar um pouco mais claro isso aqui, que eu acho que isso aqui é importante, tá? Então, não existe cyber, tá, gente? A referência no grego não é cyber, é Kubernetes, tá? Eu coloquei essa imagem aqui, eu coloquei uma sobreposta, quer dizer, na verdade, lado a lado da outra. Mais à esquerda aqui é um texto da República, do Platão, né? Para vocês verem em que sentido que ele usa o Kubernetes, né? Que é a palavra que foi usada para definir a cibernética pelo Wiener, né? Por exemplo, nesse texto, significando piloto aqui, qual é a parte do diálogo? É o Sócrates falando o seguinte, fazendo uma pergunta, né? E agora, quem é mais capaz de fazer bem a amigos, doentes e mal a inimigos em questões de doença e de saúde? É respondido a ele. O médico, ou seja, Iatros, né? Está aqui. E aos navegantes, relativamente aos perigos do mar? É respondido o Kubernetes, o piloto, tá? Num outro texto, para vocês verem a analogia da palavra, né? Como ela aparece no sentido de técnica, e agora da política, do texto político, também do Platão, a gente vai ver nessa passagem do texto aqui. Da mesma forma como o piloto, Kubernetes, longe de escrever um código, mas tendo sempre sua atenção voltada para o bem do navio e seus marinheiros, estabelece a sua ciência como lei e salva tudo o que com ele navega. Assim também, de igual modo, os chefes capazes de praticar esse método realizarão a constituição verdadeira, fazendo da sua arte uma força mais poderosa do que as leis. Ou seja, a ideia, né, do saber, do conhecer a técnica, como algo utilizável no governo, como algo utilizável pelo político, por aquele que detém, né, o conhecimento para gerir, administrar, controlar, não no sentido de mandar, nesse sentido do controle, mas controlar na questão das comunicações, na questão de como deve funcionar um Estado, uma cidade, né, uma comunidade. Eu coloquei aqui para dar uma dica, para se alguém quiser baixar da internet, tem links em português do Cibernética e Sociedade e também em inglês do outro livro, que é o que o Lacan está dialogando, né? O que acontece? Em 1948, o Norbert Wiener, esse matemático, né, ele deu uma série de conferências em Paris em razão do lançamento do seu livro chamado Cibernética ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. Nesse livro, basicamente, a ideia é de que o cérebro e o computador têm muito em comum. Ele observa isso, né? E esse vai ser um dos pontos-chave que chama a atenção do Lacan, que está no capítulo do livro do Wiener chamado Cibernética e Psicopatologia, né? Ele escreveu esse capítulo
fazendo a ressalva de que ele não era, né, não era um psicólogo, ele não era um médico psiquiatra, um neurologista, que ele estava fazendo uma aproximação, evidentemente, né, depois de muita leitura, de muito estudo, então ele consegue fazer realmente uma aproximação muitíssimo interessante. Eu aqui coloquei sugestão de capítulos para gente, deixa eu botar aqui, chama-se Computadores e Sistema Nervoso, Gestalt Universais e Informação, Linguagem e Sociedade. São os 3 capítulos, além do Cibernética e Psicopatologia, que estão nesse livro Cibernética, o Controle e Comunicação no Animal e na Máquina, do Norbert Wiener. Né? Então, questão-chave para ele. O cérebro e o computador têm muito em comum. Né? E o Wiener cria que a compreensão disso poderia sugerir novas e válidas abordagens à psicopatologia e até mesmo à psiquiatria. Vocês vão encontrar, inclusive, essa frase literal na página 175 desse livro. Né? O que o Norbert Wiener ele vai fazer de um modo bem geral? Né? Ele vai descrever, nesse capítulo, as formas patológicas, né, no caso da mente humana, do ponto de vista do conflito, né, do bug, que a gente chama na informática, do desencontro, do desajuste lógico-formal que se dá no pensamento e na psique. No caso, eu botei aqui mentalidade humana como um sinônimo, tá, de uma maneira bem genérica. E ele vai dizer, literalmente, em casos como, por exemplo, a psicose. Né? Eu destaquei aqui uma citação que ele vai fazer, escrita no livro, né? Que é a seguinte: a psicopatologia tem constituído antes um desapontamento para o materialismo instintivo dos médicos, os quais assumem o ponto de vista de que toda doença precisa vir acompanhada de lesões materiais de algum tecido específico. Né? Eu vou agora diminuir e fazer umas observações aqui. Né? Pois bem, é importante a gente pensar esse capítulo psicopatologia cibernética, né, que é quase a inversão do que o Lacan faz no seminário dele, seminário 2, que é a psicanálise cibernética, que por volta da década de 40, mais ou menos no meado, né, era uma época que os matemáticos e os lógicos eles estavam voltados para os processos computacionais, buscando entender ou fazer reflexões do como que a psique humana conseguiria elaborar, solucionar, na verdade, mais do que elaborar, problemas aritméticos e criar estratégias em jogos, o que culmina no caso da teoria dos jogos. Quais são esses nomes, né, que estavam tão em voga? Né? Alan Turing, John von Neumann, e o que mais nos interessa hoje aqui, que é o Norbert Wiener, né? Que eram pessoas que, entre outros nomes ainda, né, eles foram uma espécie de desbravadores da cibernética, né? Que hoje a gente vai conhecer isso como teoria da computação. Né? Esse modelo computacional da psique, ele consegue, então, nesse período, né, que o Lacan aproveita o que já havia sido construído, né, isso é alçado à reflexão e é teorizado. Né? O modelo computacional da psique ele vai influenciar com muita força, então, não só força, mas com profundidade, né? A linguística, a neurofisiologia, a filosofia, sim, hoje em dia, filosofia da informação, filosofia da tecnologia, a antropologia e, acima de tudo, pelo menos no meu ponto de vista, e talvez de algumas outras pessoas, a psicologia. Ou seja, a psicologia e algumas das suas sub-áreas, digamos assim, elas vieram a ser as maiores beneficiárias desse movimento de investigação e de conhecimento, né? De produção de conhecimento. Eu, inclusive, vou botar aqui em tela uma reflexão, um resumo, digamos assim, feita por um estudioso, e que eu recomendo que vocês deem uma olhada, né? deem uma lida, antes de se aventurar a fazer essa comparação, caso alguém se interesse, entre o texto do Lacan direto, como eu estou fazendo, né? De uma maneira bem resumida, e o livro do Wiener,
que dê uma olhada nesse site aqui, nessa reflexão aqui. Então, aqui, vamos ver, ótimo. Esse aqui na verdade, é o slide da página do site. Pois bem, né? O autor desse texto aqui é o professor Fernando Portela Câmara, né? Professor associado aqui na época da UFRJ, né? É um texto pequeno, ele tem 2 páginas, mas é muito interessante pensar que a reflexão que ele vai fazer é basicamente a seguinte: há o isomorfismo, ou seja, uma proximidade de formas, né, de formato, entre a computação e a atividade psíquica, e é justamente isso que vai proporcionar à psicologia uma linguagem lógica e precisa, ou seja, seria uma teoria efetiva, né, no jargão cibernético, favorecendo a elaboração de hipóteses verificáveis, né? Teria sido, então, a teoria computacional que daria origem à atual ciência cognitiva, a primeira abordagem verdadeiramente científica do funcionamento da mente, ou, na linguagem de Pavlov, da época, né, da atividade nervosa superior. É isso que vai impulsionar, né, uma revolução na ciência cognitiva, mais ou menos em meados da década de 60, e que vai deslocar definitivamente o behaviorismo, ou seja, a psicologia comportamental, que até então era soberana, que reinava, né, do lugar que ela ocupava, dentro tanto da psicologia como da psiquiatria, e essa soberania, né, da psicologia comportamental era mais ou menos até a década de 1920. Né? O Lacan, deixa eu adiantar isso aqui, o Lacan ele vai ser capturado, digamos assim, né, por essas investigações, por essa aproximação, esse movimento de busca, né? E como a gente já viu, em 55, ele vai dar essa palestra na Sociedade Psicanalítica Francesa com o nome da psicanálise cibernética, né? Que o texto que nós vimos, um pedaço dele, ele é uma transcrição, né? O Lacan, parte da obra do Lacan, dos seminários, são transcrições das aulas, dos encontros que ele participava, né? Que ele promovia, na verdade, né? Nessa palestra, chamada Psicanálise Cibernética, ele vai discutir conceitos básicos da teoria computacional. Exemplo, código binário, funções lógicas da disciplina da lógica que a gente dá em filosofia, tipo e ou, né, aquele chapéuzinho para cima, tipo um circunflexo, ou invertido, que é o exclusivo ou inclusivo, né? E vai dar ênfase na importância da contribuição dessa nova ciência para a linguística, né? A gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, né? Que é o seguinte, deixa eu diminuir aqui para a gente fazer essa reflexão. Tá? Que no ano seguinte, né? Ou seja, o seminário do Lacan em 1955, né? Em 1956, o Noam Chomsky, que eu recomendo 2 livros. Um deles é o Sistema de Poder, a Escravidão Mental, é um subcapítulo, Sistema de Poder. E o outro é Mídias, que é um capítulo primeiro sobre Eduardo Bernet e a técnica de propaganda de engenharia de consentimento voltada para o inconsciente humano. Né? O Chomsky trabalha isso, mas é mais recente. Na época, em 56, o Chomsky estava publicando um trabalho que é considerado como um fundamento da linguística moderna. Atenção, 1956. Então, Lacan ele vai tentar uma aproximação com Chomsky daquela época. Né? Qual o nome desse texto, desse livro do Chomsky, caso vocês queiram procurar? Né? Chama-se 3 modelos para descrição da linguagem. Né? Outro texto, outro livro, né, que vai fazer parte desse universo que o Lacan vai buscar para fazer uma aproximação, né, para tentar substituir o modelo que o Freud tinha construído da mente, que é um modelo hidráulico, ou modelo da termodinâmica. Atenção, né, pode ser que alguém faça confusão
com a questão de ser ou não inadequado, ultrapassado. Não se tratava disso, né? Freud era bem mais velho que o Lacan, ele vai fazer as elaborações dele no final do século XIX, e ele não tinha à mão esse modelo que Lacan vai olhar, vai perceber como mais adequado, que é o modelo computacional, que eu também considero mais. Né? Então, na verdade, a ideia seria dar um salto, né? Seria acrescentar, aprofundar essa elaboração de posse, digamos assim, com a interlocução com esses textos. Quais são os outros textos? Né? Também de um cara chamado George Miller, também no mesmo período, né? Que ele vai publicar um trabalho sobre memória de curto prazo. Né? Hoje em dia, isso é reconhecido como um dos fundamentos da psicologia cognitiva. Né? O nome do texto: o número mágico 7, 2 pontos, mais ou menos 2. Tá? Nesse mesmo ano também, vai ser publicado o celebrado trabalho de Alan Newell e Herbert Simon sobre teoria das máquinas lógicas, que vai marcar, né, a fundação de uma disciplina que hoje nós conhecemos muito, né, e que é mais do que uma disciplina, que é a inteligência artificial. Olha só quanto tempo. Né? Esse salto, esse avanço, né, vai tornar claro, já naquela época, que a mente, que a psique, não é só comparável ao computador, né? Que ela é, de fato, computacional. Entende? Então, a gente vê que, com essa palestra, né, a gente pode pensar que o Lacan vai antecipar a linguística, a área do Chomsky, né, como centro da gravidade dos processos cognitivos que o Chomsky vai, de um certo modo, configurar como marco da teoria computacional da mente. O Lacan, no caso, ele vai abandonar um pouco o interesse pela cibernética, né, ou teoria da computação, retornando ao modelo hidrodinâmico, né, que era o modelo freudiano, muito em função do quê? Né? Nesse texto aqui, deixa eu colocar em tela de novo, do professor Portela, ele vai mostrar isso aqui no texto, eu vou deixar na descrição o link de acesso. Por que o Lacan vai abandonar isso? Diz o professor Portela que o Lacan se decepciona, né, com a aproximação que ele vai tentar com o Chomsky. Né? O Chomsky ele havia criado uma teoria linguística baseando-se na teoria dos autômatos, né, e a lógica simbólica, mas ele vai fazer isso sem nenhum correlativo com processos psíquicos. Isso naquela época. Eu vou abrir um parênteses aqui, meu. Hoje, eu vou dar 2 exemplos que eu acabei de falar. Se vocês forem ver o livro Mídias e Sistema de Poder, vocês vão ver o Chomsky falando livremente, com uma linguagem aberta, tranquila, da condução, né, da manipulação, né, do impacto da linguagem, das mídias na manipulação de grupos, né, e de massas, articulada a questão da política, da geopolítica, já dando um salto total, ou seja, ele já vai trabalhar isso já direto ao ponto, falando no poder, no impacto da linguagem, no impacto das mídias sobre as mentes, sobre os grupos, tanto a nível de condução, como a nível de escravidão mental, que é o nome do tal do subcapítulo e tal. Só que, na época, né, o Lacan não consegue fazer essa ponte. Né? Ele desenvolve uma certa decepção, né? Diz o texto do professor Portela, de um encontro que ele teve com Chomsky no MIT, né? E ele vai ficar chocado com a abordagem do Chomsky, né? Pela frieza, pela análise na época que o Chomsky fazia, muito fria, sem aprofundar nessa analogia tão diretamente como Lacan estava pretendendo, como o próprio Norbert Wiener trata no subcapítulo. Veja bem, é o Norbert Wiener que faz isso com psicopatologia e cibernética. Né? Vamos dar uma olhada aqui agora no seguinte. Vamos voltar ao slide que eu fiz com as minhas anotações. No caso de um computador, então, né? O que seria uma das coisas que o Lacan teria visto, né, através dos textos do Wiener,
que não é a estrutura física e vazia, né, puramente física do computador que vai fazer uma correspondência com o cérebro, mas sim a combinação dessa referida estrutura com as instruções a ele ministradas, né, ao computador. Ou seja, no início de uma cadeia de operações com toda a informação suplementar que é armazenada e obtida de fora, no curso dessa cadeia. Né? Em outras palavras, ou seja, linguagem, memória e a máquina. É essa aproximação. Viemos até aqui para pensar que a aproximação se dá em que nossa mente, ela funciona basicamente com um link de acesso ao que é registrado em nossa memória, ao que é armazenado e ao que é percebido e óbvio, e que tem uma estrutura de linguagem. Quando Lacan olha isso no texto do Wiener, né, e no Psicopatologia Cibernética, que é no subcapítulo, o Wiener vai no ponto, até para tentar compreender, na época, os bugs de computação, que não havia dano físico, né, muito parecido com, digamos, Lacan, na época, como psiquiatra e psicanalista, tentando entender esses entraves, esses conflitos, esses bugs, também sem nenhum dano físico no cérebro. Que o Freud já tinha visto há muito tempo. Né? Que ele já tinha tratado, né, olhando para a técnica psicanalítica. Ou seja, a pessoa não tem nenhuma lesão, a pessoa não tem nenhum dano estrutural físico, mas ela apresenta grave sofrimento, ela é invadida por vozes, ela tem um funcionamento de uma disfunção, de um desajuste, de uma desarmonia, e que é necessário para tratar, compreender isso. Basicamente é isso. Voltando aqui, então, para o nosso texto. Então, botei aqui no item 1. A informação é armazenada. Né? A informação, veja só, já pensem nessa analogia. De alguma forma física, ou seja, na forma da memória, acabei de falar, né? Mas parte dela se acha sob a forma de memórias circulantes. O que está sendo apontado com memórias circulantes? Com uma base física que vai desaparecer quando a máquina é desligada ou o cérebro morre. Isso aí é a palavra do Wiener, no caso, apaga de vez. O cérebro morreu, a pessoa morreu. Vírgula. E parte, ou seja, sob a forma de memória de longa duração. Ponto 2. Visto isso, não há nada de surpreendente em considerar as perturbações do tipo funcional como doenças fundamentalmente da memória, da informação circulante, conservada pelo cérebro em estado ativo e da permeabilidade duradoura das sinapses. Os pontos-chave dessa aproximação aqui são, então, neurônios. Atenção, isso é Wiener, Norbert Wiener no texto. São elementos físicos que têm a capacidade de agir e de funcionar como relés, em analogia com o trabalho que ocorre no sistema de computação. E memória. Armazenamentos, no plural, pois é a capacidade de preservar o resultado das operações passadas, experimentadas, vividas, para usá-las no futuro. Né? A analogia aqui entre o travamento de memória e confusão mental. Isso aqui, gente, é uma simples aproximação, uma reflexão análoga. Pensem o seguinte: um ciclo de comunicação, de informação que entra em desajuste, que ele vai travar, né, com a memória ocupando muito espaço, ou seja, memória profunda, e um ciclo de comunicação e informação funcionando com sobrecarga, que seria a memória circulante. A atenção, a percepção, a cognição. Eu vou diminuir aqui um pouco para explicar isso aqui. É notável essa aproximação no seguinte. Eu não sei se todo mundo aqui sabe disso, né? E eu sempre falo pensando que há quem não saiba, que é o mais interessante, né? É o não saber que vai fazer a gente dar o salto do seguinte. Por exemplo, dentro de uma máquina computacional, fisicamente, você tem uma peça que é um HD ou um SSD que vai armazenar uma memória profunda, uma memória fixa. O que é isso? Tudo que a gente faz aqui, que a gente salva, você escreve um documento, salvar e tal, vai ficar gravado ali. Se você desligar o teu computador, se ele apagar,
cai uma queda de luz e não queimar o computador, e você religa ele, vai estar lá salvo se você salvou. Memória profunda registra o acontecimento. Lembra que eu botei no texto? Está ali gravado. Para quê? O objetivo? Para você usar. Não faz sentido você ter algo gravado em memória se aquilo não vai ser usado, não vai ser puxado, né? Para ser visto, para ser pensado, para ser refletido, para ser aplicado em algo. A memória circulante, que é a analogia nós também temos, é uma memória que se apaga. Aqui, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês, né? Se eu abrir aqui um texto para eu escrever conforme eu vou falando com vocês, e eu não salvar, né? Digamos que caia aqui a luz e interrompa a gravação. O que foi gravado aqui no StreamYard está gravado. Né? Agora, o texto, ele não vai estar gravado, porque eu não dei o comando de salvar, ele se perde. Está confuso? Então vamos ver o seguinte. O que o Wiener vai falar no texto dele é o seguinte. No dia a dia, nós temos uma memória, nós humanos temos uma memória que ela não registra duradouramente, ou seja, ela se apaga. Ela está ali no momento, em um certo tempo, no campo da percepção, e depois de um curto espaço de tempo ela se apaga. Às vezes até dormindo ela se apaga. Como assim? Digamos que uma pessoa tem o hábito, semanalmente ela vai 2 ou 3 vezes a um hortifruti, ao mercado, no mesmo mercado, o mesmo hortifruti. E aí lá ela vê os caixas, vê pessoas que trabalham lá, os atendentes e tal, não sei o quê, que são os mesmos rostos, né? Então, normalmente, esse hábito repetitivo, né, que tem uma repetição, e você vai no mesmo lugar, digamos que você queira lembrar, às vezes, o rosto de uma pessoa que te atendeu na semana passada, na primeira vez que você foi. É normal você não lembrar. É normal você não lembrar, por exemplo, ontem, cada passo que você deu na sua casa, ou que você entrou no lugar para você pegar um ônibus, um metrô, entrou no seu carro para ir para o trabalho, a sua memória circulante ela está funcionando ali naquele momento, mas você dormiu, ela se apaga. Ao mesmo tempo, tem uma memória que você é capaz de lembrar, por exemplo, do seu aniversário de 20 anos atrás, das pessoas que estavam. Foi um aniversário muito importante. Foi um aniversário que estava ligado com a afetividade, você ficou muito feliz. Aquela memória, ela fica. Você dorme, você acorda e você está fixo naquela memória. Nessa questão das memórias, o interesse do Lacan vai também pelo seguinte, pela função, né, da repetição na computação, ou seja, dos ciclos de instrução da linguagem. O computador repete um ciclo, mas não necessariamente para conduzir a pessoa, o usuário, numa mesma direção. Né? Ou seja, uma máquina que tem instrução, ou seja, que ela é alimentada com linguagem, claro, você vai ter que fazer com que aquela máquina funcione, digamos, com você teclando, que ela receba um comando que ela vai responder com instruções de linguagem, né, ao que você está ali solicitando, ou ao que você está digitando, por exemplo. O interesse do Lacan vai em tentar, em analogia com computação, entender o que acontece com a memória de uma pessoa, em ligação com a linguagem, por exemplo, em que ela não lembra de algo, mas ela age, ela repete, muitas vezes sofrendo, que é a questão do sintoma, que é a questão do sofrimento psíquico, que faz com que uma pessoa vá buscar tratamento, né? Que vá buscar uma psicanálise, vá buscar, às vezes, uma psicoterapia que não seja uma psicanálise. Essa é uma questão. Há uma memória, né, que é uma memória profunda, ela não é circulante, ela não é essa memória básica do dia a dia, e que não é que ela se perca, ela está numa camada tal de que a comunicação dessa memória com a linguagem se dá, mas é o corpo que vai falar. Ou a pessoa, sem lembrar o que ela vai agir, ela vai botar em atualização essa memória, mas sem ter a compreensão da rememoração de um acontecimento, ou de acontecimentos. Né? É por isso, no caso da psicanálise, o Lacan olhando, eu entendo assim, ele vai olhar para o processo da computação, desse ciclo, né, que envolve memória e comunicação, e que ele vai olhar para a construção que começa com Freud, que há um processo de repetição que tem que estar ligado a uma rememoração.
para poder haver uma intervenção em cima daquilo. Entendeu? A pessoa precisa lembrar da questão. Né? Essa memória precisa ser trazida, né, à luz, digamos assim. Né? Então, essa é uma questão muito importante. Vamos ver aqui. Esse slide aqui que eu fiz, ele vai terminar só com uma observação que eu coloquei, que é do Wiener, do matemático, né, o pai da cibernética, que é o seguinte: a sociedade só pode ser compreendida através de um estudo das mensagens e das facilidades de comunicação e de que disponha, e de que, no futuro desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de comunicação, as mensagens entre o homem e as máquinas, ou entre as máquinas e o homem, e entre a máquina e a máquina, estarão, ou estão, né, no caso, destinadas a desempenhar papel cada vez mais importante. Pois bem, eu vou tirar isso aqui e agora vai vir uma reflexão que eu vou fazer por minha própria conta e risco, que eu tenho a impressão que aconteceu. Já, lembrando, gente, de novo, é um texto assim, eu gosto muito desse texto, mas é um texto difícil, porque eu vou usar aqui uma expressão muito comum que a gente usa para dizer o que me causou também esse texto do Lacan. Olhando ele lado a lado com o livro do Wiener que eu comprei para isso. É como se o Lacan, ousadamente, né, ele escuta o galo cantar. Né? Faz uma série de limitações da época, a cibernética no início, e a falta de interlocução, por uma série de motivos ocorreu, né, ele não consegue localizar precisamente como provavelmente não, acho que seguramente ele faria se fosse bem tempo depois. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Lacan já tinha falecido. 90, que a gente vai trabalhar nos outros vídeos aqui, inclusive, é a meta da continuação deste vídeo. Né? A Sociedade do Controle, que passa pelo texto do Gilles Deleuze, né, das reflexões dele com Guattari, que é o pós-script Sociedade de Controle, é de 1990, quando a cibernética já estava, a computação já estava estabelecida, a internet pública já estava para ser implementada, né, e começar a ser bombada no Brasil. Né, esse texto sai como uma nova fórmica de elaboração de dinâmicas de controle, que são sociedades de controle. Eu estou dizendo isso porque, em 55, ao vislumbrar o que escreveu autores que eram os pioneiros da inteligência artificial, a teoria dos jogos e da cibernética, e vislumbrar, né, um problema no humano da repetição, que é um problema, a pessoa repete, né, padrões de comportamento junto com sofrimentos, e que a pessoa não se recorda a que está linkado. Né? Ela age, ela fala, ou seja, tem uma estrutura de discurso, de linguagem, de fala, mas a memória aquela profunda, esse link não aparece claramente. Como, por exemplo, se qualquer um de nós chegasse e fizesse a relação de algo que a gente sente, de algo que nos incomoda e tal, que a gente fala, pô, mas naquela situação tal, ou seja, é possibilitado a pessoa, né, pelo funcionamento, que ela elabore algo, que ela construa uma reflexão que dê uma outra alternativa a ela, que não essa que hoje ela sente em relação a algum evento. Nesse momento, né, quando o Wiener diz aqui, olha, a sociedade só pode ser compreendida através de um estudo das mensagens e das facilidades de comunicação de que dispõe linguagem, né, incluindo imagem, discurso, e de que no futuro desenvolvimento dessas mensagens e facilidade de comunicação, as mensagens entre o homem e as máquinas, entre as máquinas e o homem, e entre a máquina e a máquina, estão destinadas a desempenhar papel cada vez mais importante, ou seja, comunicação entre humano e máquina, né, entre máquina e humano, e máquina e máquina. Pensem nos algoritmos como receituários, né, de escolhas onde há linguagem, onde escolhas e cliques são previamente captados, colhidos, para fazer com que, numa determinada escolha que você vai fazer, uma determinada fala, um determinado discurso, uma determinada imagem apareça para a pessoa, criando um novo ciclo. Por que um novo ciclo?
Digamos que seja no YouTube, vou ser mais claro ainda. Estou no YouTube vendo um vídeo. Daí estou no meu computador, tem salvo aqui cookies e tal. O YouTube já está, né, mais do que careca de saber os vídeos que eu gosto de ver, quais são os temas e tal. Quando eu vou clicar, aparece sugerido para mim, ou seja, os algoritmos eles vão impulsionar, me levando numa direção baseada, né, nas escolhas que eu fiz e na receita que eles construíram, na minha interação com a máquina e na interação da máquina comigo. A interação de máquina com máquina também é inteligência artificial, né? Fica aqui a pergunta: a máquina pode desejar como um humano? A máquina é desejante no sentido pleno, né? Ou seja, a máquina pode, além de decidir, ela ter desejo, no caso, aspas, vida própria, né? Uma questão aqui colocada. Então vamos ver agora uma parte final aqui do vídeo, que é do livro do Wiener. Então, essa aqui é a página 150 do livro Cibernética, o controle e comunicação do animal, no animal e na máquina, do Wiener, Norbert Wiener. Né? Eu destaquei aqui, isso aqui algumas coisas nós já vimos nesse vídeo aqui, mas agora a gente vai ver com a escrita do Wiener. Né? Ele mencionando que cada neurônio possui a sua mensagem, alimentada por outros neurônios, em pontos de contatos conhecidos como sinapses. Descoberta já feita já por Freud no projeto. Né? Então, aqui, nesse livro do Wiener, interessa ressaltar na escrita dele essa questão aqui. Que ele vai dizer que uma função muito importante do sistema nervoso, atenção, o matemático, pai da cibernética, está apontando, né, que essa função que está nos computadores é a da memória, né? Ou seja, a definição que ele vai dar. Capacidade de preservar o resultado das operações passadas para usá-las no futuro. Né? Uma pessoa, né, é comum isso, né? Uma pessoa ter um determinado sofrimento e tal, ela não consegue usar uma memória de algo que está gravado nela, porque ela não lembra, ela só age essa memória. Essa memória pode dar angústia, pode dar medo, pode dar uma série pode desembocar em diversas manifestações que não seja a lembrança, ou seja, não seja exatamente uma ação que ela possa usar de outro modo, ou, em outra linguagem, para ressignificar o que aconteceu, por exemplo. Né? Por outro lado, há a memória que é destinada a ser parte dos arquivos, o registro. Então, aqui nessa outra página, nós vamos ver isso aqui, né? Na memória circulante, a gente já falou, né? Que é uma memória que desaparece, né? Quando a gente dorme, por exemplo, a máquina desligada, né? Se você não salvar, você não vai lembrar. E a nossa memória circulante do dia a dia é aquela memória, aquela mais superficial, que a gente não vai registrar tudo, como a gente faz com eventos que nos marcam, né? Estamos ligados a alguma representação afetiva muito importante. O que chama a atenção também aqui no livro do Wiener, eu creio que isso ajudou a capturar a atenção do Lacan, que ele vai dizer o seguinte: nada há de surpreendente considerar as perturbações mentais do tipo funcional, né, ou seja, quando não há dano físico, né, isso é perturbação funcional nesse sentido, como doenças fundamentalmente da memória. Isso é muito interessante. É o Wiener que está falando, né? Da informação circulante conservada pelo cérebro em estado ativo. Né? Não existe processo mental, salvo a morte, que limpe completamente o cérebro de todas as impressões passadas. Ou seja, uma vez registrado, está lá registrado, e só se a pessoa morrer, né, que não vai mais lembrar. No sentido de que vai limpar o cérebro. Né? Repito, no caso de que a gente vai tratar com a psicanálise, a pessoa pode não lembrar, mas ela vai agir essa lembrança. Essa lembrança, né, que não é rememorada claramente, ela vai ser repetida. Né? De todos os processos normais, o sono é o que mais se aproxima da desobstrução não patológica.
Quão frequentemente a gente verifica que a melhor maneira de enfrentar uma complicação preocupante ou uma confusão intelectual é dormir sobre ela. Ou seja, o Wiener vai destacar o que a gente falou sobre essa memória volátil, solta, que não é profunda. A pessoa dorme, esquece, tal, do dia seguinte, ela, inclusive algumas coisas, ela nem vem mais à mente com detalhes, né? Lembrando que ele destaca aqui, que a gente sabe, o sono não vai apagar as memórias mais profundas, né? Ele vai apontar também que nós somos forçados, muitas vezes, a recorrer a tipos violentos de intervenção no ciclo de memória. O Wiener vai falar aqui de coisas que a medicina usou, né, entre aspas, abolidas, como, por exemplo, lobotomia, o eletrochoque como remédio, que vai atuar sobre o que o eletrochoque? Né? Um apagamento de memória e tal, que é um tratamento visando a parte física, né? E que não deu certo, né? Nós combatemos isso frontalmente, duramente na reforma psiquiátrica, né? Na luta antimanicomial. Vamos ver na página seguinte, que eu selecionei a página 35 anterior aqui, na qual o Wiener vai dizer que o sistema nervoso e a máquina automática são fundamentalmente semelhantes no constituírem ambos aparelhos que tomam decisões com base em decisões feitas no passado. Olha aí os algoritmos, né? E olha aí, talvez, né, possivelmente, eu estou aqui arriscando, o que Lacan vislumbra, lendo o texto do Wiener, e vê como um modelo interessantíssimo para fazer aproximações no campo da técnica psicanalítica. Ele trata ambas como técnica do texto, Lacan, né? Tanto a cibernética como a cibernética, no caso, porque ele vai na raiz da palavra. A cibernética como técnica de controle. Nós vimos aqui, né? A técnica, a arte do piloto ou a arte do governante. O governar, né? Seja um navio, seja uma cidade, seja uma população, status. Os mais simples dispositivos mecânicos têm de decidir entre duas alternativas, como ligar ou desligar uma chave. No sistema nervoso, a fibra nervosa individual também decide entre conduzir ou não um impulso. Tanto na máquina quanto no nervo, há um dispositivo específico para fazer com que as decisões futuras dependam das passadas. E no sistema nervoso, boa parte dessa tarefa é realizada naqueles pontos extremamente complicados, denominados sinapses. Eu até botei aqui a lógica algorítmica, né, para me lembrar aqui do lado dessa aproximação. Pois bem, pessoal, enfim, vamos dar um fechamento aqui nesse vídeo, né? Para, com esse texto, a gente avançar na questão da amplificação da linguagem na mente, ou seja, a mente, né? Nosso aparato psíquico como aparato constituído, estruturado como linguagem, que é como, por exemplo, Lacan via, e na leitura do Lacan, como Freud sugere nos textos, deixa isso implícito ou praticamente explícito, para pensar hoje o impacto dos discursos nas psiqueis nessa nossa era digital, na nossa era virtual, que é um modo que a gente tem de poder pensar a sociedade de controle, poder pensar a influência da propaganda subliminar, política, que atinge com tanta força e que escapa à percepção de muita gente, que é uma propaganda forte, e que faz com que haja, muitas vezes, ação, atuação, convulsão psicossocial. Muita gente chama de lavagem cerebral. Vocês sabem que eu não trabalho com isso, né, com essa ideia. Eu trabalho com convulsão psicossocial, porque eu acho que na base da questão há afeto ligado, né, à memória e linguagem. Essa é a questão. Afetos, memória e linguagem. Basicamente, eu acho que nesse ciclo de repetição e de escolhas, né, tal como na associação livre de uma sessão de psicanálise, tal como no movimento de buscas, né, da lógica algorítmica na internet, que vai ser oferecido, que surge na receita um vídeo a partir de escolhas anteriores. Né? Atenção, eu fiz a aproximação, mas o analista não oferece ao analisando
é algo pronto, né? Essa que é a questão que é interessante fazer essa diferença, né? Como um vídeo pronto, por exemplo, né? Mas a partir de uma escuta, né, que possa ser pensado. Então a gente chega ao fim desse vídeo aqui com essa aproximação, né, entre o texto do Lacan e do Norbert Wiener. E no próximo vídeo a gente vai tratar de pensar um texto do Edouard Bernet, de 1947, um ano antes desse texto do Wiener, do Cibernética, desse livro aqui, né? No qual o Bernet, muito embora não vá falar em computador e nem vá falar especificamente em psicanálise, mas ele vai trabalhar com a questão do impacto das linguagens na psique, pensando na manipulação, no controle, no governo, na administração da política, através da engenharia do consentimento. É isso que nos interessa, então, com esse vídeo, que nos interessou, de mostrar que existiu essa tentativa, que existiu, né, esse insight que Lacan tem, e que eu vou relacionar ele aqui, não que o Lacan tenha lido, ele fala, atenção, ele fala no Jacob Bernas, no Seminário 7. Ele não vai no Eduardo Bernas, mas ele vai porque o tio do Bernas ele era um estudioso de catarse, né? Também. Era um filólogo, estudioso de catarse. Né? Então a gente vai fazer essa construção nessa linha do tempo, né? Para no vídeo posterior, no 3, a gente dar um salto para a sociedade de controle. Né? E o último, quarto vídeo, será um vídeo em que a gente vai pensar a sociedade do controle dentro dessa estrutura que nós criamos já na era digital, uma estrutura panótica digital, no virtual, transparente, né? Sem fronteiras evidentes entre os espaços, uma vez que a era da informática. Pessoal, é isso. Valeu. Até a próxima.